Boa noite, pessoal do Lawinst. Olá, Elaine, tudo bem? Tiago já chegou, nosso convidado da noite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Bom, o Tiago hoje eu reputo que seja um convidado muito especial, porque a gente está acostumado aqui só com conversas jurídicas. E hoje a gente vai ter um bate-papo um pouquinho diferente, né, Tiago? Sim, vamos fugir aí um O pouco Tiago, do juridiquês de vocês. exatamente. Acho que vai ser um papo muito agradável. O Tiago é diretor executivo de tecnologia da XP. E acho que é um convidado mais do que apto ao nosso tema, que são as transformações digitais em tempos de Covid. Tiago, conta um pouco para a gente o que está acontecendo no cenário empresarial, como que está sendo esse período, o que as empresas estão adotando de tecnologia para superar esse período, a questão dos empregados, o que você tem para contar para a gente? Bom, vou contar um pouquinho aí, né, de como foi a nossa história na XP com o home office, o que que a gente está planejando para o futuro e o que que eu estou vendo aí no mercado, né, nessa pergunta sua. Eu não sei se por sorte ou azar, né, a gente teve o segundo caso de coronavírus do Brasil, né? Então, a gente realmente agiu super rápido lá na XP, em praticamente uma semana e meia, a gente já tinha 100% dos nossos funcionários trabalhando em home office ali na primeira semana de março. Então, foi realmente uma transformação bastante grande para a gente. A XP ela não tinha a prática de home office tão forte. A gente sempre teve uma política de home office ser possível, o funcionário ele podia fazer, mas não era algo que na realidade era super praticado. Era uma outra pessoa que fazia, mas não era super difundido. E da noite para o dia, em uma semana, a gente mandar 100% das pessoas para casa e fazer a empresa continuar funcionando é um desafio realmente bastante grande. A gente tem tecnologia super de ponta, a gente sempre teve preparado no edge aí da tecnologia e para a gente tecnologicamente não foi algo super difícil de fazer, mas tem diversos desafios, né, de mudar todo um modelo de trabalho para home Uhum. office. Então, assim, foi bastante desafiador, mas a gente conseguiu realmente fazer a empresa funcionar 100% no modelo de home office de uma forma super eficiente, muito rápido. O que a gente viu, né, depois desse período? A gente já deve estar em home office há 2 meses e meio, ou quase 3 meses, né, na XP. E a gente viu que existe realmente um novo modelo de trabalho, né? Um Uhum. modelo onde as pessoas elas podem ser mais eficientes trabalhando de casa. Obviamente tem diversos desafios, né? Não é só pontos positivos, mas a gente viu muitos pontos positivos, tanto que a gente anunciou já publicamente que a gente vai ficar de home office até o final do ano, ninguém volta para a empresa até o final do ano, e que a gente quer sim adotar um modelo de home office permanente, onde os nossos funcionários eles vão poder escolher trabalhar da onde eles quiserem, né? Quase como uma Sim. XP Anywhere. Então, a gente está tão engajado e tão, vamos dizer assim, maravilhado pelas oportunidades que se abriram nesse modelo, que a gente resolveu realmente adotar ele indeterminadamente, né? Então, acho que mostra aí realmente, talvez a gente seja a primeira das grandes empresas do Brasil a tomar essa posição. A gente vê algumas outras empresas lá fora, como Twitter, Facebook, anunciando o modelo permanente de home office. Então, acho que esse é um pouquinho da nossa história ali, XP, né? E o que eu vejo diversas empresas realmente repensando o modelo de trabalho, né?
não existe mais na nossa cabeça XP as pessoas voltarem ao que era antes. Você pegar seu carro, dirigir lá, sentar no escritório, sentar uma pessoa do lado da outra, levantar todo mundo, ir para uma sala de reunião. Então, assim, a gente não vê isso acontecendo mais, tá? Então, não tem, é inconcebível na nossa cabeça as pessoas voltarem para a rotina que elas tinham antes. Então, acho que, assim, a quarentena, obviamente, foi algo super triste e ruim, mas ela trouxe alguns lados de novas perspectivas, né? De novas visões. Eu posso dizer, eu mesmo nunca fui um grande entusiasta de home office. Se você perguntasse para mim antes da quarentena se eu achava que era um modelo que poderia ser tão eficiente quanto um modelo sentadinho lá no escritório, eu diria que não. E eu mudei minha opinião completamente nesses últimos 2 meses e meio, 3 meses que a gente está, porque sim, é possível ser tão eficiente quanto, e o que a gente está vendo é que a gente é mais eficiente, na verdade, os nossos níveis de produtividade, eles subiram. Então... eu acho que é importante a XP compartilhar isso. Você disse que anunciou publicamente, outras empresas já têm feito isso. Acho importante essa divulgação, porque um grande entrave para o home office é o conservadorismo empresarial. Você mesmo disse que até antes disso acontecer, você acreditava que não era possível, né? Então, assim, mesmo uma empresa super preparada tecnologicamente ainda não tinha isso implantado, e provavelmente outras pessoas de cargos do mesmo hierarquia que você também acreditavam que não era viável, que não seria tão produtivo. O que você pode dizer assim? Como você acha que foi superado essa barreira? Você acha que foi realmente a prática? Teve algum preparativo para isso? Eu acho que assim, ninguém teve escolha, né, com a quarentena. Então, quando as pessoas elas são obrigadas a fazer alguma coisa, você acaba tendo que analisar os prós e contras daquilo, e os resultados eles puderam ser medidos, né? Então, assim, a gente foi obrigado a fazer uma coisa, a gente conseguiu rodar nesse modelo por um período de tempo e a gente conseguiu medir. Então, a partir do momento que você mede, você vê que as coisas funcionam, você vê que a gente pode ser mais eficiente, aí sim, que eu acho que é o seu ponto, né, da pergunta, é muito... A gente na XP, a gente é muito focado em resultado, né? Para a gente é sempre o resultado é o que importa. Então, a hora que a gente olhou indicadores de produtividade, a hora que a gente olha índices de satisfação dos nossos funcionários, porque esse é um ponto importante, né? Tem um ganha-ganha aqui nessa relação, né? A gente consegue ter nossos funcionários com uma qualidade de vida maior, com um bem-estar maior, e a gente consegue ter benefícios de produtividade e custo para a empresa. Então, assim, é um ganha-ganha dos dois lados que a gente consegue encontrar. Então, assim, para a gente, como a gente sempre foi uma empresa muito drivada em resultado, metas e tudo mais, então a gente consegue medir os resultados que a gente está gerando. E a hora que a gente compara pré-coronavírus, né, pré-quarentena, home office, com hoje, a gente vê alguns indicadores de produtividade, de eficiência subindo. A gente vê nossos indicadores de satisfação dos funcionários subindo. Então, é super claro para a gente que está funcionando. Obviamente, tem diversos desafios, né? Como que você perpetua a cultura da empresa, como você treina uma pessoa ao longo do tempo, como que você mantém a relação interpessoal, como que você mantém a saúde mental, emocional das pessoas. Então, assim, tem diversos desafios que eu acho que a gente vai superando e achando soluções para cada um deles ao longo do caminho, né? Então, eu acho que esse é um pouco do ponto. Eu acho que esse período meio forçado acabou mostrando, não só na XP, acredito que em tantas outras empresas, que a presença física do empregado não é sinônimo de produtividade, que é bastante provável que o benefício desse empregado dele tá se sentindo melhor, tá próximo da família, não ter o deslocamento, enfim, tantas outras
vantagens para ele acabam refletindo na produtividade dele. E aí, até aproveitando, tem uma pergunta aqui: quais alternativas vocês acreditam que seja viável para medir a produtividade dos funcionários? Essa é uma pergunta que vai, obviamente, depender, né, da atividade daquele funcionário, né? Tem atividades que Uhum. são muito mais fáceis de você medir. Vou dar um exemplo. Na XP a gente tem áreas de atendimento. Poxa, eu consigo saber quantos atendimentos aquele cara faz, quanto tempo ele demora em média para resolver um atendimento, qual é a nota daquele funcionário. Então, assim, você tem diversos indicadores de produtividade, qualidade e eficiência daquele cara que está ali atendendo as pessoas. Pô, aqui é super fácil, né? Então você consegue, na vírgula, medir esse cara aqui é eficiente, esse outro não é, pô, a produtividade caiu, subiu, então é fácil. Quando eu pego o meu mundo de desenvolvimento, a gente consegue olhar, os desenvolvedores, eles acabam usando ferramentas, né, onde eles usam para desenvolver, então você sabe tudo que está sendo desenvolvido, tem que estar sendo menos técnico, quantos códigos eles estão subindo em produção, quantas funcionalidades novas surgiram naquele período. Então, assim, a gente tem diversas métricas que a gente consegue medir a eficiência do time de desenvolvimento. Quando você vai para alguns outros times, talvez seja mais complexo, né? Tentando pensar um aqui que seja mais difícil de medir. Sei lá, o time do jurídico da XP, vai, mais o mundo de vocês. Pô, não sei quão fácil é a gente medir se aquele cara que fazia ali análise tributária para a gente, se ele está sendo mais eficiente ou menos, não sei, entendeu? Deve Uhum. ter algum jeito. No fundo, para mim, sempre tem um jeito. Mas com Sim, certeza uma e acho que a atividade. tecnologia é nosso grande aliado, né, É, para isso. mas com certeza uma tecnologia mais. Uma função que alguém exerce é mais fácil do que outra. Mas eu acho que sempre tem meios, tá? De medir. Hoje, se você quiser, você olha aqui no seu computador, a Microsoft te fala quanto tempo você gastou no e-mail, quanto tempo você gastou numa página XPTO, quanto tempo você gastou, sei lá, no aplicativo XYZ. Então, assim, você consegue saber, se a gente não faz isso lá, mas se a gente quisesse, você consegue saber literalmente tudo que o cara fez ao longo do dia enquanto ele estava logado no computador dele. Então, acho que isso não é produtivo, mas é possível. Então, assim, É, muito embora eu tenha dito que a gente quer fugir um pouco do juridiquês hoje, mas é engraçado porque hoje à tarde eu fui consultada por um cliente que aparentemente ele está gostando desse modelo novo. Ele até acredita que os empregados estão produtivos, mas o grande medo dele é: eu estou vendo o resultado, mas ele ainda sente aquela necessidade de controle de qual horário o meu empregado está uhum. trabalhando. Será que ele não está passando a parte da manhã inteira na frente do computador, mas não está sendo produtivo, está de repente ouvindo música ou qualquer outra coisa? Eu até mencionei para ele: olha, a minha orientação pode ser jurídica, mas eu tenho certeza que a tecnologia deve ter algum molde para você conseguir medir o que o seu empregado está fazendo. Obviamente que eu acho que é um período em que a preocupação maior vai ser a confiança no seu empregado, né? A gente vai ter que realmente esquecer essa parte de querer o controle absoluto do que o empregado está fazendo a cada momento e realmente avaliar a Sim. produtividade dele. Eu acho que assim, isso aí obviamente depende do ramo de atividade da empresa, da função das pessoas e tudo mais. Com certeza isso varia muito, mas no nosso caso XP, o que interessa para a gente é o resultado que a gente gera, né? Sendo bem Uhum. sincero, se o funcionário está na casa dele, para jogar um videogame, pô, 1 hora, tira uma soneca e ele produz, pô, não é para mim não é um problema, entendeu? O que interessa é realmente esse cara produzir. Eu não estou interessado se ele trabalha. Obviamente, na XP a gente trabalha long hours, tá? Mas Uhum. não me interessa se esse cara trabalha X horas ou Y horas. Me interessa se ele está entregando resultado. Então, assim, todo mundo na XP tem metas, pô, independente da área.
todo mundo tem metas muito claras, e aí esse cara vai ser medido se ele entregou aquilo ou não, né? Então, é um pouco disso. Até a Giovana aqui fala, né, que talvez realmente seja melhor a produtividade, até mesmo É. porque muito relativo. Tem pessoas que produzem muito em pouco tempo e outras levam um tempo muito maior, né? Vamos ver, tem mais uma pergunta. Há quem Comprometimento. entenda que o trabalho em home office possa comprometer a segurança das informações, porque as casas não detêm as mesmas tecnologias de proteção. Você concorda com isso? Teve algum problema lá na XP? Na verdade, essa é um ponto super de preocupação. Acho que todo mundo que está migrando para o modelo de home office. Existem tecnologias que trabalham, que transformam o trabalho de home office tão seguros quanto estar trabalhando dentro do escritório. Então, tem tecnologias próprias para isso. Hoje, um computador de uma pessoa da XP ele é uma extensão, vamos dizer, simplificando, da rede da XP. Então, assim, a segurança do meu computador corporativo, que eu estou aqui na minha casa da XP trabalhando, é a mesma eu estando aqui na minha internet ou estando dentro da XP. Então, assim, não muda literalmente nada, tá? Então, é um pouco de lenda. É que normalmente as empresas realmente criar uma estrutura dessa não é algo barato, né? Então você tem diversas Uhum. tecnologias envolvidas e investimentos que você precisa fazer para que você tenha essa mesma segurança. Obviamente, se você tem, sei lá, eu vou simplificando, imagina que vocês, no escritório de advocacia, você tem lá uma pastinha sua com todos os arquivos dos seus clientes, você pega aquilo no home office, salva no seu computador pessoal, põe debaixo do braço, leva para casa, realmente você comprometeu toda a segurança daqueles arquivos. Mas existem sim ferramentas que possibilitam ter um home office tão seguro quanto trabalhar dentro do escritório. E a minha visão, dado que home office para mim ele veio para ficar e ele vai ganhar uma escala muito maior, é questão de meses ou menos do que isso para terem soluções, vamos dizer assim, super baratas e super disponíveis para qualquer um, né? Hoje, realmente, para uma pessoa ter uma estrutura de segurança de informação super parruda, para, que nem no nosso caso, quase 3 mil funcionários, não é para qualquer empresa, né? Você está falando de investimento de Uhum. alguns bons milhões para ter uma estrutura dessa. Mas eu tenho certeza que vão surgir soluções que você contrata as a service para um escritório de 10 pessoas que vai ser super em conta e que vai ter a mesma segurança. Então, já existem soluções, tá? Então, eu acho que é mais questão de olhar a solução adequada para cada escritório, para cada empresa e tudo mais. Até porque eu acredito que é inevitável que o empregador ele acaba tendo uma vantagem econômica com isso, pensando que ele vai economizar com o transporte dos empregados dele, com o espaço físico dele. Então, de repente, essa economia possa se reverter, pelo menos nesse primeiro momento, em investimento com essas novas tecnologias para preservar os dados deles, né? Sim. Então, eu acho que assim, vai ter uma transformação super necessária, né, em todas as empresas, na parte cultural das pessoas, né? Também não adianta Uhum. nada a empresa colocar regras, colocar segurança e o funcionário achar um jeitinho para burlar aquilo e fazer. Então, assim, Uhum. tem todo um trabalho realmente que tem que ser feito, né? Tá. Acho que Tiago, tem alguém perguntando do vamos, Zoom. vamos Do Zoom lá. especificamente eu consigo falar, tá? A gente usa, né? Vocês devem ter visto diversas lives aí da XP de diversas pessoas Uhum. que são feitas através do Zoom. E assim, diversos reportagens, não sei se a gente pode falar fake news, né? Mas diversos pontos que foram colocados.
A grande maioria deles não é aquilo tudo que está ali, tá? Então, o Zoom é sim uma ferramenta segura, a gente usa para algumas coisas, em coisas internas nossas a gente usa uma outra ferramenta, que é o Teams da Microsoft, mas quando a gente vai fazer algo aberto para fora com muita gente, aí sim a gente usa o Zoom. Então, assim, é uma ferramenta bastante segura, que a gente chegou a analisar e tudo mais. Então, acho que é mais, talvez, um alarde maior do que é a realidade, tá? Na verdade, a gente está na onda das fake news e provavelmente essa foi mais uma para deixar as pessoas temerosas. Aproveitando que a gente está falando aí dos Só que, aplicativos. só que no Zoom, só um ponto, né? Tem coisas que eram bastante realidade que eles colocam ali, só que são configurações, vamos dizer, de segurança que você tem que fazer no Zoom para que a pessoa não pegue o seu usuário, para que não esteja aberto para o mundo aquilo lá, porque tem isso, um Zoom, você fala, pô, vou fazer um Zoom, eu e um outro funcionário meu, um outro diretor da empresa, vou fazer um Zoom, e aí você fez um Zoom no modo aberto para o mundo, entendeu? E alguém pode dar join. Então, assim, tem diversas recomendações que sim você tem que seguir para usar um Zoom, para não cair em alguma fria, mas ele, como ferramenta, é uma ferramenta segura. Sim. Até um outro ponto, de repente, você pode comentar porque você está vivenciando isso. Uma outra preocupação que eu vejo dos empregadores é a integração da equipe. Porque se você está no mesmo ambiente, ainda que com salas separadas, ou mesmo numa sala compartilhada, a equipe acaba tendo uma proximidade maior, um entrosamento maior. Você acha importante manter reuniões presenciais? Você disse que acredita que o home office veio para ficar. Como que você acha que as equipes poderiam se trabalhar com essa integração entre os membros? Eu acho que assim, com certeza existem desafios, né? A relação interpessoal entre as pessoas, a proximidade, aquele coffee chat ali no corredor, na hora que você levantou, são coisas importantes. Então, assim, nem todos, né? A hora que a gente olha, eu olho hoje minha agenda, sobra muito mais tempo do que eu tinha antes, porque eu acho que eu sou mais eficiente e que eu consegui cortar diversas coisas do meu dia que eu gastava tempo que eu não precisava. Mas tem outras que sim são importantes. E aí eu acho que a gente vai descobrir ao longo do tempo mecanismos para repor ou para suprir essas faltas, né, de algumas coisas. Então eu vejo lá acontecendo nos meus times. Pô, diversos times marcam happy hours online. São vários, não é um ou dois. Tem vários. Eu já vi times usando aplicativos para fazer random coffee chats, né? Então você se cadastra lá, eu quero conversar com alguém da empresa. Você coloca lá e aí vai ter um coffee chat de meia hora que vai ser um sorteio que você vai falar com alguém. Tem diversas empresas organizando games entre as pessoas, games de estratégia, aí monta um time com pessoas de diferentes áreas, e aí tem vários grupos desses que competem em games, game mesmo de estratégia online e tudo mais. Assim, as pessoas elas vão se reinventando, se adaptando e achando jeitos de suprir aquilo. Então, eu acho que e, obviamente, hoje a gente vive uma realidade que não é a realidade para sempre, né? Que, além de home office, a gente está em quarentena. Então, assim, essa não é a realidade pós-quarentena. Então, assim, nada vai impedir uma empresa que tem um modelo de home office permanente que os times tenham encontros presenciais. Uma coisa não exclui a outra, né? A empresa ter um espaço colaborativo, que é o nosso caso, a gente quer ter sim, não é que não vai existir um espaço, vai existir um escritório, vai existir uma base comercial, vai existir, e a gente quer fazer espaços colaborativos, quase vai no modelo mais de coworking, onde as pessoas possam ir, ter reuniões, ter integração. Então, assim, a gente vai literalmente se reinventar, esse é o meu ponto, tá? As pessoas, elas
se reinventam e elas acham jeitos mais eficientes de fazer as coisas. Assim, eu acho que momentos como esse que a gente está vivendo, a gente acaba descobrindo, como você disse, alternativas para o problema, e a gente acaba tirando o melhor de cada um, das relações, para que tudo funcione, né? E o que mais você viu de desafios, tirando essa questão, de repente, dos relacionamentos interpessoal, o que mais você encara como desafio nesse novo modelo? Eu acho que assim, relações interpessoais, existe sim um percentual de pessoas que gosta de ir trabalhar no escritório, tá? Existe uma parcela Eu dessas conheço uma pessoas. pessoinha. Então, assim, quando a gente pega esse grupo de pessoas, poxa, como que a gente vai ter também um modelo que atenda essas pessoas que valorizam isso, né? Então, assim, pô, aquele cara, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né? Então, a gente fala, né, os Faria Lima Boys, né? Tem gente que sonhou, pô, estudei, me formei, vou trabalhar em algum banco na Faria Lima, vou trabalhar, encontrar as pessoas, vai ser ali o meio do centro do mercado financeiro. Então, assim, o cara, ele sonha com isso. E aí você fala para ele, pô, não vai ter, você vai trabalhar de casa. Então, assim, como que a gente mantém essa parcela de pessoas que valorizam esse trabalho no escritório, essa relação com as pessoas, pô, engajados, e como que a gente cria um modelo híbrido para eles. Então, assim, esse é um desafio. Como que a gente, pessoas que estão entrando na empresa, onboarding, esse é um ponto que a gente já viu que é um ponto crítico, né? Como que você Uhum, consegue fazer realmente um onboarding de alguém, pô, 100% home office. Imagina um gestor que vem liderar um time de X pessoas que nunca viu essas pessoas presencialmente. Assim, tem uhum. alguns desafios, né? E aí a gente vai achando soluções. Poxa, a gente tem treinamentos online na XP hoje no onboarding de alguns dias, onde a gente passa muito cultura, valores, nossos princípios, como as coisas funcionam na XP. A gente criou a figura de um buddy. Então, assim, todo mundo que entra na XP hoje, ele tem um buddy, que é o cara que vai acompanhar ele naqueles X primeiros dias. Então, assim, tem vários ritos que foram criados para garantir que aquela pessoa vai ter um onboarding adequado na empresa. De novo, a gente vai se adaptando e vai dando um jeito. Quando acabar a quarentena, nada impede de que, pô, sei lá, não estou falando que esse é o nosso modelo, mas nada impede que a gente fale, pô, vai ter um onboarding offline, né, presencial. Esse cara vai ficar, sei lá, X dias dentro da empresa, vai ser tudo presencial, ele vai ficar um mês presencial na empresa e depois ele vai para o mundo home office, não sei. Então, assim, são respostas Uhum. que a gente vai tendo ao longo do tempo, que a gente vai achar soluções. Eu acho que esse é o ponto. As ferramentas, elas estão evoluindo muito, então todo dia que você usa essas ferramentas online, você vê novidades. Então, assim, as empresas, elas estão correndo muito. Eu tô vendo ali alguém mandando. Meu onboarding na XP foi full home office e foi muito bom. Então, assim, Temos um acho que exemplo aí que foi uma experiência é, positiva, então. assim, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai achando caminhos. Eu acho que no nosso caso a gente vê uma oportunidade muito grande, realmente, de melhorar a vida dos nossos funcionários e de melhorar a vida da XP. Então, assim, não faz sentido nenhum para a gente deixar a oportunidade passar. Então, é Uhum, por isso que a gente abraçou esse modelo. tá. Agora, uma dica. Aí, acho que agora não olhando como empresa, mas olhando como alguém que tinha até uma certa resistência. E agora é super adepto do home office e, inclusive, se acha mais produtivo nesse momento. Qual a Uhum. dica para o empregado? Como trabalhar home office e ser produtivo? Sim. Eu acho que o maior desafio que eu tive e que eu vejo muita gente reclamar, realmente a gente aprendeu a trabalhar 10, 20,
sei lá, X anos, em um modelo, né? Um modelo onde você acordava, sei lá, ia para sua academia, pô, tomava café, pega seu carro, táxi, bicicleta, whatever, cheguei no trabalho, sentei, virei a chave, começo a trabalhar, trabalho, pô, na hora do almoço eu levanto, vou num lugar comer, desligo minha chavinha um pouquinho, volto, mesma coisa no final do dia, desligo minha chavinha, vou para casa, isso acabou, né? Então, assim, não tem mais essas rotinas, esses intervalos, essas pausas naturais que existiam, elas não existem mais. Então, a hora que você se vê, você Uhum. fala, pô, eu comecei a trabalhar aqui 7h30 da manhã, uma reunião atrás da outra, porque você marcou uma das 9 às 10, outra das 10 às 11, outra das 11 ao meio-dia, e online é muito mais fácil, né? End em uma, Uhum. call na outra, começou de novo, você não tem que se locomover. Então, assim, essa separação entre a vida pessoal e a vida de trabalho, ela é algo que se perde muito no modelo de home office. E aí eu acho que as pessoas elas precisam criar alguma rotina, alguma coisa para realmente não entrar num looping infinito, né? Então, se na hora que você vê, você está trabalhando das 7 da manhã à meia-noite, você não parou para ir no banheiro, você não teve tempo de almoçar, e aí você fala, caramba, eu estou em casa, né? Assim, deveria ser o contrário, né? Porque eu não tive que me locomover, eu não tive que perder tempo no elevador para ir de um andar para o outro para reunião, e aí, e aí realmente você fala, poxa, então assim, é importante tentar criar rotinas e se readaptar ao novo modelo, né? Então, Uhum. eu acho que esse é um ponto. Assim, eu me peguei nas minhas primeiras semanas, eu não almoçava. Por quê? Porque como eu não tinha horário marcado na minha agenda para almoçar e virava uma loucura, eu falei, caramba, não tem horário para almoçar. Então, assim, entre uma reunião e outra, eu já vi diversos exemplos, tá? Pessoas que marcam horário na agenda de almoço, o cara vai lá e marca. Eu já vi exemplos de pessoas que estão fazendo as reuniões elas ficaram mais eficientes, tá? Na minha visão. As pessoas elas perdem menos tempo, então as coisas se resolvem mais rápido, elas são muito mais objetivas. E aí o que Uhum. acontece, eu estou vendo pessoas, e eu estou adotando essa técnica, de ao invés de marcar reuniões de 1 hora, eu estou marcando de 45 minutos. Então assim, eu vou ganhando 15 minutos em cada reunião, né? Uhum. Então você fala, pô, tá sobrando mais tempo. Para mim, desses 15 minutos eu consigo pensar em alguma coisa, eu consigo organizar outra coisa que eu não teria tempo. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio que foi para mim. Eu acho que eu já estou me adaptando. E que eu vejo algumas pessoas reclamando, que é realmente, pô, o ritmo de trabalho ele tá ainda mais intenso. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu se organizar ainda. Então, eu acho que isso é importante. É importante achar o equilíbrio, né? Tudo na vida você tem que ter um equilíbrio. Eu acredito que é importante mesmo a rotina, porque senão essa pessoa ela vai acabar não tendo desligamento, né? Porque o ambiente de trabalho dela vai estar em casa e ela basicamente vai estar full time no trabalho, né? Então, realmente é importante criar rotina e respeitar essa rotina. Uhum. Até a gente vê bastante dicas aí agora surgindo de manter a rotina de acordar em determinado horário, de tomar seu banho, tomar o café e se trocar para isso e tudo mais, que é para manter pelo menos o horário, né? E depois Sim, conseguir se desligar também no horário certo. sim. Como os clientes enxergam o trabalho de home office ou as reuniões virtuais, visto que afasta a pessoalidade na relação? Bom, a XP é uma empresa muito comercial, né? Uhum, Então, a gente tem diversas áreas comerciais. Eu acho que o ponto hoje, querendo ou não, é mais fácil, porque como todo mundo está de quarentena, é quase que não é uma escolha ter a reunião presencial, né? Não existe essa hipótese. Então, acho que os uhum. clientes, eles não têm zero reclamações hoje, porque não existe escolha. Não tem como reclamar de algo que não tem Outra alternativa. opção. É. E, então, acho que esse é um ponto. Mas, em geral, a gente tem recebido muitos elogios
da qualidade do trabalho que a gente tem conseguido prestar no lado comercial, da intensidade que a gente tem conseguido fazer as coisas. Então, eu vejo que os clientes eles estão, sim, muito abertos a reuniões digitais. A grande maioria não tem tido problema. Eu acho que sim, pós-quarentena, uma ou outra reunião comercial, elas vão voltar a ser presenciais. Mas eu estaria que no nosso caso, a grande maioria ainda vai continuar sendo online, tá? Eu não acho que a gente vai voltar. Antes a gente tinha praticamente 100% das reuniões presenciais, exceto se fosse um cliente de outro estado, outro país ou alguma coisa, mas a grande maioria era presencial. Eu acho que hoje, obviamente, está tudo online. Eu acho que a gente deve manter uma grande maioria online, tá? E um pequeno percentual realmente presencial. Então, assim, eu acho que as pessoas, como a gente teve um choque muito grande, né, com essa quarentena, as pessoas elas se adaptaram. Não é à toa que você vê empresas de varejo, de e-commerce, qualquer aplicativo online, de delivery, de não sei o quê, as pessoas elas se digitalizaram muito rápido nessa quarentena. Então, assim, quando você olha os crescimentos que essas empresas, qualquer plataforma digital em geral, tá? Pode ser desde investimentos o cara lá de serviços, pequenos serviços que agora está no digital. Então, assim, tudo isso teve um crescimento muito expressivo realmente no mundo online. Então, eu acho que isso aqui não tem volta, entendeu? Vai ser realmente cada vez mais online, as pessoas se digitalizaram, aquela pessoa que não usava o banco online, ela começou a usar, porque ela teve que usar, e aí você acha que agora, depois que ela aprendeu, ela quer voltar a ir lá na agência? Não quer voltar. O cara que aprendeu a pedir pizza pelo delivery do aplicativo, ele quer ligar? Não quer. Então, assim, as pessoas uma vez digitalizadas, é difícil ela querer voltar para trás. Então, acho que as reuniões elas vão continuar sendo cada vez mais digitais. Acho que os clientes aprenderam. Então, eu não vejo a necessidade realmente de uma volta para o modelo antigo, não. Até trazendo isso um pouco para o meu mundo, acho que as reuniões, claro, tem alguns profissionais do direito que acabam utilizando mais reuniões, acabam fazendo mais reuniões, outros nem tanto, mas o grande desafio foi a questão das audiências, que a gente passou a ter que encarar a videoconferência como uma realidade e da mesma forma que você vê o home office, a questão das reuniões por videoconferência também como uma realidade para o mundo empresarial, eu vejo que no mundo jurídico esse modelo também é válido. Acredito que talvez não todas, porque a gente ainda sabe que no nosso país a precariedade de tecnologia em alguns segmentos ainda é uma verdade, né? Mas as videoconferências em audiência vieram para ficar também. E o que eu vejo é que tem alguns colegas que tinham uma resistência grande, mas era o medo do novo. Sim. E depois que viram que é fácil... É que as pessoas, eu fico pensando, né, no caso de vocês, eu imagino, se eu fosse um audiencista, né, o cara que vai lá na audiência fazer aquilo lá, no primeiro momento talvez ele fique preocupado, né, que ele fala, poxa, tô perdendo meu espaço, tô perdendo meu emprego, porque minha função é justamente ir lá naquele fórum, cobrir aquela audiência, porque o pessoal tá longe, não quer sair do escritório, ir lá, se locomover. Só que aí você pensa o contrário, né? Realmente, vai ter algum escritório ou outro que ele vai pensar, poxa, não preciso mais daquele cara, porque agora eu tenho um time aqui para fazer isso. Só que aí tem outra coisa. Esse audiencista, quantas audiências ele conseguia fazer, né? Porque ele tem que sair lá da casa dele, cruzar a cidade de São Paulo, ir numa audiência, e depois a próxima talvez seja no outro fórum, lá do outro lado. Ele foi em 2 audiências, né? Se muito, dependendo de um dia. Ele online na casa dele, ele consegue fazer 10 num dia. Enquanto tiver 10 num dia, ele consegue fazer 10 num dia. Porque ele desliga uma e vai para outra. Então, assim, são ganhos de eficiência
e prós e contras que as pessoas têm que ter. A verdade é, a tecnologia ela facilita muito a vida das pessoas e ela gera muita eficiência. No nosso caso, um comercial que vai atender um cliente. Imagina que ele tem um cliente no Rio de Janeiro. Ele vai ter que acordar às 6 da manhã, ir para o aeroporto, pegar um voo às 7h30, vai pousar no Rio às 8h30, vai chegar no cliente às 9h, vai fazer uma reunião, vai fazer todo o trajeto de volta, ele vai chegar no escritório às 2h. Se ele tiver um cliente do outro lado de São Paulo, ele vai fazer 2 reuniões no dia. Por vídeo ele faz Uhum, 10, ele faz 12 reuniões no dia. sim. Então, quando você olha isso, olha o ganho de eficiência tremendo que uma pessoa pode ter. Então, acho que isso é realmente as mudanças que a gente está vivendo e não tem como voltar. Entendeu? Depois que a pessoa fala, poxa, eu consigo atender 10 clientes num dia de modo online, eu vou voltar a atender 2 no modo offline? Não faz sentido. Entendeu? Uhum. A gente tem mais uma pergunta aqui. Talvez no modelo XP você consiga responder, trazer a realidade das outras empresas. Para a adoção do home office, é necessário algum investimento em tecnologia. Você acredita que a eficiência do trabalho em home office compensa esse investimento? Compensa até mesmo para as pequenas empresas? Eu acho que com certeza, né? Foi o que eu falei. Tem soluções muito mais baratas, muito mais de prateleira, né? Que você consegue entrar ali. Basicamente, você entrar lá no Google, né? Nos serviços do Google, né? Como um todo. Pô, você tem cloud, você tem e-mail, você tem conexão anywhere com aquilo. Então, assim, tem diversas empresas que prestam um serviço de ponta a ponta para um pequeno escritório. E essas coisas elas são super baratas, né? Porque essas empresas elas têm uma escala absurda. Então, assim, acho que se as pequenas empresas fizerem uma conta do que elas gastam de escritório, de aluguel, né? O que elas gastam de vale transporte, o que ela gasta de energia, o que ela gasta de investimento em ABC e ver o que ela vai ter que investir em tecnologia para ser realmente 100% operacional no modelo de home office, eu garanto que essa conta aí sobra dinheiro, tá? Isso para qualquer empresa. O bacana também é que com esse novo modelo, hoje a gente acaba superando, por exemplo, uma restrição que existia de você contratar profissionais de uma outra Sim. localidade. Então, hoje você já tem também essa vantagem de você poder contratar, de repente, alguém que está em outro estado, mesmo em outro país, e ele vai conseguir desenvolver o trabalho para sua empresa. Esse é um ponto interessante que você falou, né? Imagina, e aí, dado que vocês são especialistas, né, em direito trabalhista, fica aí um question mark, que é, você é uma empresa, né? Você pode contratar em qualquer lugar do mundo. O que te impede de contratar pessoas em lugares que elas são realmente mais baratas, né? Então, você fala, pô, um Sim. advogado em São Paulo, ele tem um custo. Um advogado, Uhum. sei lá, no interior de Minas Gerais, ele tem outro custo. Porque ele tem outro custo de vida, ele tem outro... né? Então, assim, Sim. realmente são diferentes. O Facebook anunciou já, né, que ele vai ter um plano de pagamento que vai ter uma variável de onde as pessoas moram. Então, ele vai pagar diferentes remunerações de acordo com o local de residência das pessoas. Que poxa, para você ter um mesmo poder de compra em São Paulo, você precisa ganhar talvez o dobro do que você morar numa cidade do interior de São Paulo. Então, e aí, Uhum. para pensar, tem um modelo ótimo aqui, né? Eu consigo pagar mais para esse cara no interior de São Paulo do que ele ganha lá hoje. Então, ele vai ser mais bem remunerado do que ele é, mas menos do que eu pago para alguém, né, em outro lugar. E os dois ganham. Aquele cara ele vai ganhar, Sim. ele vai ter uma oportunidade de emprego melhor do que ele tinha e a empresa vai ter um custo menor. Então, assim, é, isso são oportunidades que se abrem aí com isso, né? Então, Eu assim, acho que isso é bastante. o Facebook foi a primeira empresa que eu vi falar disso, né? Mas com certeza é algo que vai evoluir ao longo dos anos.
Porque antes muito se pensava também, de repente eu até tenho um bom profissional em, sei lá, em outro estado, mas trazer ele para cá, ou ele não quer, porque ele Sim. vai ter que deslocar toda a estrutura de vida dele, e isso vai custar muito caro para o empregador também, para que ele aceite, mas hoje é possível. A advocacia é É, exemplo disso. A gente consegue ter um profissional no Amazonas sem problema algum, exatamente. ele vai desenvolver o mesmo trabalho que o advogado em São Paulo. Não, e você tem diferentes ofertas de mão de obra em diferentes países, né? Quando a gente pensa em tecnologia, o Brasil ele tem uma falta de mão de obra qualificada em tecnologia. Quando você pensa nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Quando você pensa na China, eles têm um excesso de oferta de mão de obra de tecnologia. Se formam, eu vi uma vez isso em Beijing, se formam 200 mil cientistas de dados por ano. Não deve ter 200 mil no Brasil, entendeu? Inteiro. Então, assim, olha a oportunidade que se abre, né? Você consegue conectar uma pessoa que está lá desempregada na China com uma empresa que não tem quem contratar aqui no Brasil. Então, assim, são oportunidades que se abrem. Bom, então para a gente encerrar, a conversa está muito boa, mas vou te deixar descansar também. Num, poucas palavras, qual a expectativa para o futuro? Expectativa para o futuro? Eu acho Uhum. que a gente falou um pouco aqui hoje, né? Eu acho que a gente, com a quarentena, a gente começou uma transformação que ela só está começando, né? Eu acho que não tem volta. Uma ou outra empresa talvez volte para o modelo tradicional, todo mundo lá no escritório sentadinho, volte à mesma vida que tinha antes. Acho que essas empresas estão desperdiçando uma oportunidade e acho que em algum momento elas vão ser obrigadas a mudar também, porque se você tem um concorrente que já mudou, que já se adequou, que ele tem custos mais eficientes, que ele tem um produto melhor por causa do modelo, quem não se adaptar vai ficar para trás. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um modelo que vai evoluir, um modelo que veio para ficar, e eu acho que a gente ainda vai ver muita transformação realmente muito maior do que o que a gente está pensando aqui. Já tem estudos, por exemplo, prevendo o que pode ser o fim de Manhattan, né, do jeito que ele é conhecido. Porque assim, uma cidade hiper, super cara, que é o centro do mercado financeiro, com impostos super altos, e aí você fala, poxa, eu posso trabalhar de qualquer lugar, por que que um banco vai ficar lá dentro de Manhattan? Então, Uhum. então acho que vão ter transformações super importantes acontecendo no futuro, e acho que é um futuro próximo, né? Quando a gente pega os ciclos de transformações, eles são cada vez mais rápidos, né? Você pega a transformação industrial, ela demorou 100 anos, a transformação da agricultura demorou 1000 anos. Quando a gente fala da internet, demorou 20 anos, smartphone, 5 anos. Então, assim, os ciclos de transformação, eles estão ficando cada vez mais rápidos e hoje a gente vive ciclos de transformação em empresas de 2 anos. Então, assim, Uhum. quando você pega o ranking das empresas mais valiosas do mundo, do S&P 500, as empresas cada vez mais duram menos tempo no índice das 500 empresas. Por quê? Porque o business dela morre. Quem não se adapta morre muito Uhum. mais rápido. Então, acho que assim, é um modelo que veio para ficar e eu acho que as empresas realmente elas vão ter que se adaptar se elas querem sobreviver. Acho que é isso. Inclusive, os advogados vão ter que se adaptar a essa Inclusive. nova realidade, às novas relações de trabalho, não é? Exatamente. Tiago, muito obrigada por compartilhar com a gente a experiência que vocês estão tendo na XP. Acho que foi de grande valia. Como eu disse no início da nossa conversa, ainda tem muita gente que tem uma certa resistência a essas novas tecnologias, novos modelos de trabalho. Então, é importante a gente ver uma empresa consolidada no mercado que está adotando isso e que está dando um resultado muito positivo. Sim. Então, agradeço muito sua participação. Acredito que foi muito bom a gente sair um pouco do juridiquês, ver um pouquinho de um outro mundo. Foi muito
prazerosa a nossa conversa mesmo. Eu que agradeço o convite de vocês, foi super legal aqui bater esse papo com vocês e fico à disposição aí, tá bom? Grande Tá bom. abraço. Muito obrigada, viu, Thiago? Abraço. Tchau, pessoal do Lawins.